Hoje nosso assunto volta a ser obesidade. E por que vamos falar novamente nesse assunto? Porque muitas pessoas ainda acham que alguns estão predestinados a ser obesos, ou são obesos e já desistiram de emagrecer, e aí uma porção de outras consequências que vêm por detrás e que são consequências sérias, inclusive, não é, encurtando a vida ou tirando muito a qualidade de vida das pessoas. Por isso a gente veio até a Bariatri Clean conversar com o Dr. Rafael Ramos, especialista em obesidade, especialmente também em cirurgia bariátrica. Mas, até chegar na bariátrica, não é, tem muitos passos, e o mais importante, eu creio, Dr. Rafael, já te cumprimentando, né, agradecendo por estar conosco, eu creio, saber que a obesidade é uma doença, não é? Tudo bem? Tudo bem, Eliane. É um prazer te receber na clínica novamente. E isso é importante, assim, nós comentarmos que a obesidade ela é uma doença, né? Muitas pessoas atribuem a obesidade como preguiça, relaxamento, falta de força de vontade, ou que basta fechar a boca que a pessoa consegue ter um resultado na perda de peso. E nós que trabalhamos com obesidade, que estudamos esse assunto, nós sabemos que a obesidade é uma doença. É uma doença crônica, uma doença muito complexa de tratar, e é uma doença que, infelizmente, não tem cura, né? Existem ferramentas que nós podemos utilizar para controlar a doença, mas a gente nunca fala em cura dessa doença, né? Então, isso é bem importante assim, a gente comentar que, às vezes, as pessoas se sentem muito culpadas pela sua doença, né? Acham que, enfim, se sentem fracassadas por não conseguir emagrecer. E é o que eu digo, é uma luta constante contra o cérebro, né? A gente está lutando contra um corpo que funciona de um jeito diferente, né? Então, felizmente existem ferramentas hoje para que nós possamos ajudar o paciente a controlar esse problema, né? Mas acho que é bem legal assim nós comentarmos que não se culpem tanto com essa doença, né? Eu creio que isso é um paradigma assim, a ser derrubado, né? Porque se as pessoas não têm culpa e nem conseguem resolver com força de vontade, por exemplo, uma hipertensão, né, um diabetes ou outros distúrbios hormonais, ou, né, vamos mais assim perto, uma pneumonia, não é? Que daí já é uma coisa mais pontual. Mas existem muitas doenças crônico-degenerativas e que as pessoas não têm culpa daquilo. Então, a obesidade é considerada também uma dessas doenças, não é? Isso, exatamente. Então, ela é considerada uma doença crônica, né, progressiva e incurável, né? Então, o que isso quer dizer? Que a obesidade ela tende a ir piorando com o passar do tempo, né? Existem várias explicações para isso. Nosso metabolismo ele vai se modificando ao longo do tempo e nós, então, naturalmente vamos engordando. Isso acontece com todas as pessoas, né? Isso é da nossa natureza, ganhar peso ao longo do tempo, né? Claro que algumas pessoas adquirem mais peso e aí provavelmente elas têm mais propensão. Existem vários fatores que levam ao aumento de peso, né? Nós poderíamos citar assim as questões genéticas, né? Então, filhos de pais que têm obesidade têm uma chance de quase 80% de desenvolver a doença. Existem fatores culturais, comportamentais, familiares, né? Que é importante. Imagina que aquela criança que nasce numa família, né, sempre repleta de alimentos calóricos, sempre refeições com mais carboidratos, com bastante doce. Então, essa criança, naturalmente, ela vai adquirir peso ao longo da vida, né? É muito difícil ela comer assim, salada, alimentos saudáveis, sendo que os pais se alimentam de uma forma inadequada, né? Então, o fator familiar é um dos fatores mais importantes, assim. Mas tem uma questão genética importante também, né? Às vezes a pessoa cuida, se alimenta bem, faz atividade física e acaba mesmo assim ganhando peso, né? Por conta dessa questão genética. E assim como tem muitos magros que a gente não consegue fazer engordar de jeito nenhum, comem de
tudo e não engordam, para ver como realmente isso a obesidade não é simplesmente achar que pode resolver de uma forma tão simples, né? E se a pessoa já tem uma predisposição genética e ainda maus hábitos, é um prato cheio aí para seguir, não é, com a doença e trazendo consequências de outras doenças que vão sendo agregadas por conta da própria obesidade, né? Como hipertensão, diabetes, cânceres, artroses, enfim, não é, uma série de outras, uma cascata de outras doenças que vêm, né, através ou por causa da obesidade. Isso que tu falaste é importante, Eliane, que a obesidade não necessariamente é excesso de peso, né? Qual é a definição de obesidade? Obesidade é excesso de gordura, né? Então a gente vê assim, muitos pacientes que às vezes não têm um excesso de peso, mas quando a gente faz um exame chamado bioimpedância, né, nesse exame ele faz uma estratificação do nosso corpo, nesse exame a gente consegue identificar um percentual de gordura bem elevado, mesmo que o paciente não tenha um peso muito grande, né? E o contrário às vezes é verdadeiro. Às vezes nós atendemos pacientes com MCs mais elevados, né, pacientes com a forma, com o formato de um corpo maior, mas quando nós fazemos a bioimpedância, nós verificamos que o paciente tem uma quantidade de músculo às vezes mais acentuada e não tanto de gordura, né? Então o que geram todas essas doenças não é necessariamente o peso, e sim a quantidade de gordura no corpo, né? Então é isso que nós temos que avaliar. Assim, quando o paciente vem até a clínica, a gente faz esse exame de bioimpedância em todos os pacientes, porque para nós esse exame é o exame que realmente revela o grau de doença que a pessoa tem, né? Hoje é muito utilizado o índice de massa corporal como uma avaliação da obesidade, mas na verdade esse índice é uma classificação, né? E ele nos informa apenas se a pessoa está em excesso de peso ou não, mas não nos informa a qualidade desse peso, né? Se é mais por gordura, mais por músculo. Então, sempre a gente faz aqui na clínica sempre uma avaliação mais criteriosa, né, do peso. Tem que abrir o olho, né, quanto a isso, porque muitas pessoas, de fato, né, vão ver lá o seu IMC, né, o índice de massa corporal, está dentro, né, ainda daquele saudável ou com leve sobrepeso, mas quando vem aqui na clínica e vão fazer ali a bioimpedância, nossa, tomam um susto, porque estão realmente, mesmo com peso, como disseste, ainda dentro, com muito excesso de massa gorda, especialmente à medida que as pessoas vão envelhecendo, porque há uma substituição, né, de músculo por massa gorda, né, com o envelhecimento, e isso tem que ser muito observado. As pessoas têm que ficar de olho nessa questão, porque isso também acaba acarretando doenças, envelhecimento precoce, arteriosclerose e até demência, não é? Isso, o que gera, o que provoca doenças, né, como diabetes, pressão alta, enfim, é a massa, é a quantidade de gordura no corpo, né? E então a gente até faz sempre uma bioimpedância antes de iniciar o tratamento, e a gente vai acompanhando depois que inicia o tratamento, independente se vai para a cirurgia ou tratamento clínico, a gente vai acompanhando por bioimpedância o que está acontecendo com a composição do corpo, né? Se ele está realmente substituindo a gordura por músculo, que esse é o nosso foco. O nosso foco sempre é fazer com que o paciente ele diminua a sua massa de gordura e aumente a sua massa muscular, porque como tu falaste, ao longo do tempo, nós vamos diminuindo a massa de gordura e aumentando naturalmente, diminuindo a massa de músculo e aumentando a massa de gordura. Isso serve como uma proteção do nosso corpo, né? Que, por outro lado, nos faz também ganhar muito peso, né? E a gente tem que reverter esse processo, né? Envelhecer com qualidade de vida, ao meu ver, é independência, entre outras coisas, né? Mas, assim, fazer ao contrário, né? Buscar manter a massa magra e combater essa tendência ao desenvolvimento de mais massa gorda. E isso é possível, né? As pessoas vão estar vivendo mais, com mais saúde, e vocês aqui, né, com essa equipe multidisciplinar, podem ajudar muito nisso. Não é só para aqueles pacientes, como dissesse, aqueles que realmente já estão bem obesos, né? Isso, exato. Então, o paciente não precisa chegar na clínica só porque tem, assim, grandes níveis de obesidade, né? Então, o ideal até é que ele consiga chegar um pouco antes para a gente prevenir que
possa chegar num tratamento cirúrgico, um tratamento mais agressivo, né? E uma coisa importante frisar também é a atividade física, né? Isso é bem importante, que às vezes a pessoa procura assim, a equipe achando que vai existir uma fórmula mágica, que nós vamos colocar uma ferramenta ali que vai resolver o problema, né? E, na verdade, grande parte do resultado de um tratamento depende muito do paciente, do seu esforço, do seu comprometimento, né? E a atividade física ela entra de uma forma muito importante assim, para quem deseja emagrecer, justamente para aumentar ou preservar sua massa muscular, né? E uma coisa não é certa, às vezes as pessoas precisam daquele incentivo, daquele empurrãozinho, porque começar é o mais difícil, mas depois que começa, aquilo traz resultados tão bons que melhoram a autoestima, a disposição, né, os fatores psicológicos dão mais ânimo, né? É uma cascata de coisas boas também, não é? Isso, melhora bastante a vida, né? Então, o emagrecimento, além de tornar a pessoa mais saudável, né, isso permite com que a pessoa tenha uma vida melhor, né, mais leve, ela fique mais animada para viver, né, ela consiga comprar a sua roupa, né, escolher a sua roupa e não a sua roupa escolher, né. Ter mais vida social. Isso. Então, o emagrecimento ele promove tudo isso, né, uma melhora do bem-estar em geral, né. Verdade. Hoje, quando nós chegamos aqui, eu vi um adolescente ali na sala, né? Assim, gordinho, como a gente diz. Então, depois dos nossos comerciais, eu quero ainda falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Para que as pessoas já tenham um esclarecimento melhor, realmente, da importância de, já desde cedo, estar se cuidando. Ainda mais, não é? Quando tem já essa história familiar. Mas voltamos daqui a pouco com você, falando um pouco mais sobre obesidade. Estamos de volta falando sobre obesidade. E se você está acima do seu peso ou notou que seu corpo está modificando, né, as curvas estão invertendo, aí, né, mudando de lugar, saiba que isso não é uma coisa normal, mas que você pode mudar essa realidade e ficar atento. Quanto mais precocemente, né, for, realmente vai fazer toda a diferença, né? Então, Dr. Rafael, aqui da Bariatric Clean, vai falar um pouquinho mais com a gente e eu gostaria já de saber, Dr. Rafael, a partir de que idade, né, as pessoas podem consultar, vir buscar esse atendimento aqui com vocês, com essa equipe multidisciplinar na Bariatric Clean, porque, como eu falei no finzinho do nosso bloco, né, quando chegamos aqui tinha um adolescente, né, sentado ali na sala aguardando atendimento, e eu fiquei pensando que tem crianças mesmo, já pequenininhas, que já estão muito gordinhas e as mães, as avós, não, está em crescimento, está em fase de crescimento, pode dar, vamos dar comida, não tem importância, né? Então, a partir de que idade esses cuidados devem ser feitos? Existe uma idade mínima para que, por exemplo, venham buscar uma orientação aqui na Bariatric Clean? Eliane, assim, quanto mais precoce o paciente buscar ajuda, melhor, né? Então, a gente consegue fazer mais estratégias de tratamento, tem mais tempo também de conseguir perder peso. E é o que eu digo, assim, às vezes a pessoa consegue evitar até chegar num procedimento cirúrgico, né? Começando mais cedo o seu tratamento. A partir dos 16 anos já é permitido realizar a cirurgia bariátrica, né? Não existe mais uma idade limite, antes era até os 65 anos, agora não existe por conta de todos os benefícios que a cirurgia bariátrica vem trazendo e pela segurança que a cirurgia traz, não existe mais uma idade limite. Mas a idade mínima seria 16 anos, né? A pergunta que a gente sempre escuta, assim, doutor, mas meu filho não é tão jovem assim para fazer a cirurgia, um procedimento, vai mexer no estômago, no intestino. E a gente tem que pensar, assim, são dois caminhos, né? Ou o paciente ele permanece com obesidade, com uma chance de desenvolver pressão alta, diabetes, colesterol alto, e isso gerar outros problemas, como infarto ou derrame, ou ele tem uma chance,
né, de utilizar uma ferramenta, que é a ferramenta hoje que mais tem resultado no emagrecimento, isso é comprovado cientificamente. A cirurgia bariátrica, quando bem indicada, é o tratamento mais eficaz contra o peso, né? E assim, quanto mais precoce a gente conseguir tratar o paciente, melhor, né? Então, eu penso que assim, a partir dos 16 anos seria uma idade boa para a gente pensar na cirurgia, né? Mas é claro, é o que eu digo, assim, o resultado do tratamento depende muito do paciente, né? Então nós temos que preparar bem o paciente, preparar bem do ponto de vista emocional, né? Para que ele possa enfrentar os desafios e as dificuldades de uma cirurgia, né? E às vezes com o adolescente isso é um pouco mais difícil, né? Eles estão numa idade mais difícil, mais complexa, de várias mudanças, né? E a gente vai implementar mais uma mudança na sua vida. Então, na verdade, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção e preparar esse adolescente para que ele consiga enfrentar de forma mais adequada e melhor o seu pós-operatório, né? E nós, como equipe, temos esse papel. Pois é, na equipe a gente tem uma psicóloga especializada também no assunto, a nutricionista, né, a Mariana, que também faz essa avaliação. Existe todo um processo, né, até chegar lá, a doutora Ademar, né, que faz as endoscopias, às vezes até o caso de um balão gástrico, né, como a gente diz. Então, até chegar à cirurgia bariátrica, existem vários passos, né, um caminho a percorrer. E às vezes as pessoas não têm paciência, né, para isso também, mas é importante, não é, doutor Rafael? Isso, é o que eu digo assim, né? A gente sempre começa pelo início, pelo começo, né? Então, o paciente que chega até a clínica, assim, que nunca fez nenhuma tentativa de tratamento, esse paciente provavelmente não vai ser recomendado cirurgia inicialmente, né? Então, ele tem que passar por algumas etapas. É o que eu sempre digo, assim, na vida a gente não pode pular as etapas porque em algum momento a gente vai ter que voltar, né? Então, existe todo um processo, né, até chegar a uma cirurgia, por exemplo. Então, o paciente ele tem que já ter um histórico de obesidade, né? Não é aquela mulher que teve o seu filho, que ganhou muito peso na gestação, ganha o filho, né, nasce o neném e vem aqui consultar para já em seguida fazer uma cirurgia bariátrica. Isso acontece, né? A gente recebe pacientes assim. Então, não, assim, o paciente ele deve ter um histórico de obesidade, deve ter um histórico de tratamentos, deve ter tentado dietas, medicamentos, né, para aí sim então chegar na cirurgia bariátrica. Então existe um processo, né? Primeiro o tratamento clínico, às vezes uma tentativa de tratamento por endoscopia, existem algumas alternativas hoje de tratamento por endoscopia, até então chegar no tratamento cirúrgico, né? Então são algumas etapas aí, né? Como falaste lá no início, não existe uma solução mágica, não é? Mas agora, voltando lá para o outro lado, realmente existem aqueles que são jovens, muitas vezes antes dos 30 anos até, que já vêm lutando há muitos anos. E eu já vi casos assim de jovens com 180 quilos, por exemplo, né, que não conseguem mais fazer nada, não conseguem se movimentar, tudo é difícil, já não saem de casa, já não têm acesso a um emprego, ao trabalho, né? São pessoas que vivem lá com ajuda muitas vezes do SUS, não é aquela digamos, uma aposentadoria precoce até, não sei se seria o caso, né? Burocraticamente não entendo muito disso, mas estão encostados ali, não é? Porque não conseguem fazer mais nada, e aí é um sofrimento, porque não saem de casa, a família sofre, não é? Então, realmente, se já houve todas essas tentativas e a pessoa não conseguiu, como realmente existem muitos, então tem que, né, ajudar e vamos reverter isso antes que venham consequências mais deletérias, não é, para a pessoa, e não só físicas, mas psicológicas, não é? Isso é importante. Assim, quanto mais precoce nós conseguirmos tratar o paciente, melhor, né? Eu sempre digo assim, o que nós vamos esperar, né? Ter um diabetes, uma pressão alta, ou já apresentar alguma sequela dessas doenças, né? Acho que não precisa chegar nisso, né? E realmente a gente vê a obesidade hoje como uma das principais causas de afastamento do trabalho, não só pelo fato da obesidade em si, mas pelas doenças que ela acaba gerando, né? Hoje existem vários cânceres que estão ligados à obesidade, né? Então,
além de várias doenças crônicas, né, tem vários cânceres que estão associados. Então, isso tudo são motivos de afastamento dos pacientes. Então, a obesidade, digamos, seria talvez a doença principal que acaba gerando vários outros problemas, né? E isso faz com que os pacientes, às vezes, não consigam ter sua vida plena, né? Trabalhar ou brincar com seus filhos, né? O que eu digo, a gente tem que brincar com as crianças, né? Com os nossos filhos, né? E, às vezes, a gente recebe muitos pacientes na clínica muito angustiados porque não conseguem brincar com seus filhos, com seus netos, enfim. Então, a vida não está boa, né? Então, é preciso fazer alguma coisa para que a gente consiga controlar o peso, enfim, e trazer bem-estar às pessoas, né? Sem contar no custo financeiro de tudo isso, né? Seus ganhos vão ali em 10, 15 medicamentos, quando tem já um diabetes ou uma hipertensão, olha o número de medicamentos, né? Sem contar várias outras coisas, como artroses, aí vem mais medicamentos, que às vezes geram outros problemas, como gastrites, úlceras, enfim, né? É uma cascata realmente, né, de coisas que podem ser evitadas, né, com uma cirurgia bariátrica, que num próximo programa, né, estaremos trazendo aí para você, falando um pouquinho das técnicas aí da cirurgia bariátrica, que hoje está muito mais simples do que você imagina, conversando aqui com o Dr. Rafael, que é especialista no assunto. Então, Dr. Rafael, muito obrigada por ter trazido de novo essa pauta aqui para a gente, esse assunto, para que mais pessoas se animem aí, né, a resolver os seus problemas e viver melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eliane, pela oportunidade de poder dividir esse conhecimento com os nossos telespectadores. E é um prazer te receber na clínica aqui mais uma vez. Igualmente, sempre é um prazer trazer a boa informação para você que nos assiste. Viver